Existem manuais da Audi tão grossos que você poderia usá-los como pesos para treinar na academia. Ninguém os lê, e aí está o erro. Em 2026, os concessionários omitem intencionalmente segredos de software que valem milhares de dólares em conforto e segurança. Hoje revelamos as capacidades avançadas que seu carro já inclui de fábrica, mas que você não está utilizando. Não perca nenhuma dessas funções, pois algumas até transformarão suas chaves em uma ferramenta de programação mestre. Vamos começar. Função 14. Abertura e fechamento global das janelas e teto solar. Imagine um dia de verão escaldante, onde o interior do seu Audi ficou exposto ao sol durante horas, acumulando um calor sufocante que torna entrar no veículo uma experiência dolorosa. A maioria das pessoas entra, liga o motor e espera que o ar-condicionado faça seu trabalho, desperdiçando combustível e tempo. No entanto, seu controle remoto tem uma função oculta de controle global que quase ninguém utiliza. Ao manter pressionado o botão de desbloqueio da chave por 3 ou 4 segundos, todas as janelas do carro e o teto solar começarão a descer simultaneamente de forma automática. Isso permite que o ar quente escape em segundos, antes mesmo de você tocar na maçaneta da porta. O mesmo acontece na direção oposta. Se você sair do carro e perceber que esqueceu uma janela aberta, não precisa entrar de novo e ligar a ignição. Basta manter pressionado o botão de bloqueio no controle remoto para que tudo se feche hermeticamente. O que é frustrante é que, em muitas unidades, essa função vem desativada de fábrica por razões de configuração regional. Se você tentar fazer isso e o carro não responder, não significa que ele não tenha a capacidade, mas que você precisa ativá-la por conta própria. Para isso, basta navegar no sistema MMI até o menu de configurações do veículo, procurar pela seção de travamento centralizado e marcar a caixa de abertura para conveniência. Uma vez configurado, você terá desbloqueado uma das funções mais práticas da engenharia alemã que está disponível em quase todos os modelos há mais de uma década. É um truque de conforto térmico que não só economiza suor, mas também reduz o estresse inicial sobre o sistema de climatização do veículo, prolongando a vida útil dos componentes do ar-condicionado. Função 13. Memória personalizada da chave. Muitos proprietários de Audi compartilham seu veículo com o parceiro, um membro da família ou um motorista, e conhecem a frustração de ter que ajustar manualmente o banco, os espelhos e o climatizador sempre que voltam ao volante. O que quase nenhum concessionário explica é que seu Audi é capaz de distinguir quem está entrando no carro com base apenas em qual chave está sendo usada para abrir a porta. Esta função de memória personalizada da chave transforma cada controle remoto em um perfil de usuário inteligente. No momento em que você pressiona o botão de abertura ou toca na maçaneta com o sistema de acesso sem chave, o carro identifica o código único dessa chave e começa a mover eletricamente o banco do motorista, os espelhos externos e configurar a temperatura do ar-condicionado, exatamente como você deixou na última vez que usou essa chave específica. Essa integração tecnológica vai muito além da simples posição do banco. O sistema armazena até mesmo suas preferências de iluminação ambiental, as configurações dos modos de condução no Audi Drive Select e as estações de rádio favoritas. Para que isso funcione corretamente, você precisa garantir que a função de armazenamento de perfis de usuário esteja vinculada à chave no sistema MMI. É uma solução de engenharia brilhante que elimina os conflitos comuns ao compartilhar um veículo e proporciona uma sensação de luxo personalizado que muitos carros de alta gama da concorrência oferecem apenas como um extra caro. Seu Audi é, essencialmente, um computador sobre rodas que lembra suas preferências individuais, garantindo que desde o momento em que você abre a porta, a máquina se adapte a você e não o contrário. Função 12. Ajuste dinâmico do espelho do passageiro em marcha. Ré. Um dos momentos de maior tensão para qualquer proprietário de um carro de luxo é realizar uma manobra de estacionamento paralelo perto de um meio-fio de pedra afiada. Um simples erro de cálculo pode resultar em uma roda de liga leve riscada, que custa centenas de dólares para ser reparada. A Audi incluiu uma função específica para evitar esse problema, mas é uma função que permanece inativa para a maioria das pessoas, pois exige uma posição específica do controle dos espelhos. Para ativar o ajuste dinâmico, você deve girar o pequeno seletor de espelhos na porta do motorista para a posição à direita, apontando para o espelho do passageiro. Se você deixar o seletor nessa posição e engatar a marcha ré,
o espelho do lado do passageiro descerá automaticamente seu ângulo para apontar diretamente para a roda traseira e o meio-fio. Isso lhe proporciona a visibilidade perfeita do ponto cego inferior, permitindo que você ajuste o carro com precisão milimétrica, sem risco de danificar a pintura das suas rodas. O mais interessante é que você pode programar exatamente quanto deseja que o espelho desça. Enquanto está com a marcha ré engatada e o espelho desceu, você pode ajustá-lo manualmente com o controle até a posição que preferir. O carro memorizará esse ângulo exato, e toda vez que você colocar a marcha ré com o seletor na posição à direita, o espelho retornará a esse ponto. No momento em que você voltar a colocar a alavanca na posição de direção e ultrapassar os 15 km por hora, ou simplesmente desligar o carro, o espelho voltará automaticamente à sua posição normal de direção. É um assistente visual de estacionamento que não requer câmeras caras nem sensores ultrassônicos, mas usa a própria mecânica do carro para proteger seu investimento. Se você já se perguntou por que seu espelho não desce, provavelmente é porque o seletor está na posição central ou à esquerda. Mude-o para a direita e nunca mais sofrerá com suas rodas ao estacionar. Função 11. O apoio de braço ajustável multiposição. É impressionante como um elemento tão cotidiano quanto o apoio de braço central pode ser uma das peças de engenharia mais subutilizadas no interior de um Audi. A maioria dos proprietários assume que essa peça é simplesmente uma tampa para o compartimento de objetos que tem apenas duas posições: aberta ou fechada. No entanto, a Audi projetou um mecanismo oculto de catraca que permite um ajuste milimétrico tanto em altura quanto em extensão longitudinal. Se você já sentiu que seu braço direito fica muito baixo ou que o apoio de braço está muito para trás para a sua postura de direção, é porque você não conhece o truque da catraca. Para ajustar a altura, você deve levantar o apoio de braço lentamente de sua posição mais baixa. Você ouvirá uma série de cliques. Cada clique representa um nível de bloqueio diferente. Você pode soltá-lo em qualquer um desses pontos e ele ficará firme, permitindo que você alinhe perfeitamente seu cotovelo com o volante para reduzir a fadiga em viagens longas. Se precisar que ele desça novamente, basta levantá-lo até o ponto máximo e depois deixá-lo cair até a base. Mas a mágica não termina aí. Uma vez que você tenha encontrado a altura ideal, pode deslizar a parte superior do apoio de braço para frente por vários centímetros. Isso é fundamental para motoristas que preferem levar o assento mais à frente, pois evita que o cotovelo fique suspenso no ar. Esse ajuste de extensão longitudinal geralmente é desconhecido porque o mecanismo oferece uma leve resistência inicial para evitar que se mova sozinho. Mas uma vez que você aprende a deslizá-lo, a ergonomia do interior do carro muda completamente. É um detalhe de design que demonstra a atenção da Audi ao conforto do motorista, transformando um simples pedaço de plástico e couro em um suporte ergonômico ativo que se adapta a qualquer fisionomia. Função 10. O limpa-vidros em modo serviço. Se você já tentou levantar os limpadores de seu Audi para lavar o carro ou trocar as palhetas, com certeza se deu conta com horror de que os braços mecânicos batem diretamente na borda do capô de alumínio. Tentar forçá-los não só risca a pintura do seu veículo de luxo, mas pode até dobrar os braços do mecanismo. A Audi projeta seus capôs de forma que cubram parcialmente os limpadores por razões de aerodinâmica e proteção dos pedestres, o que cria a necessidade de ativar o que tecnicamente é conhecido como modo serviço. Existem duas formas de fazer com que os limpadores fiquem na posição vertical e prontos para serem manipulados. A mais simples, disponível em modelos com chave de contato física ou botão, consiste em desligar o motor e, antes de abrir a porta ou retirar a chave, manter pressionada a alavanca do limpador para baixo por 2 segundos. Os braços se moverão magicamente até ficarem paralelos aos pilares do para-brisa e pararão ali. A segunda forma é através do menu digital do sistema MMI. Você deve entrar nas configurações do veículo, selecionar a seção de serviço e controle e procurar pela opção que diz Posição de serviço do limpador. Ao ativar essa opção, o sistema eletrônico coloca os motores na posição ideal para que você possa levantá-los sem o risco de danificar a carroceria. Isso é vital, não apenas para a manutenção, mas também em climas extremamente frios, onde deixar os limpadores levantados durante a noite evita que as borrachas congelem e grudem no vidro. É uma função de proteção mecânica que evita reparos caros de pintura e garante que a troca das palhetas seja uma tarefa de 10 segundos em vez de um pesadelo de arranhões. Função 9. Controle de volume sensível à velocidade gala.
Muitos motoristas de Audi experimentam a inconveniência de ter que ajustar constantemente o volume do rádio toda vez que entram ou saem da rodovia. A altas velocidades, o ruído de rolamento dos pneus e o vento batendo no para-brisa tendem a mascarar o som do sistema de áudio, enquanto ao frear em um semáforo, a música parece estar repentinamente muito alta. Para resolver isso sem intervenção humana, a Audi desenvolveu o sistema Gala, que são as siglas em alemão para o ajuste de volume dependente da velocidade. Essa função oculta nos menus de som usa as informações do velocímetro do carro para compensar dinamicamente o ruído ambiente. Para configurar esse sistema de acordo com seu gosto, você deve entrar nas configurações de som do seu MMI e procurar pela opção de compensação de volume. Você verá uma barra de ajuste que normalmente vai de 1 a 7. Se você configurar em um nível alto, o sistema será muito agressivo e aumentará o volume de forma notável à medida que você acelera, garantindo que a clareza da música ou das chamadas por mãos livres seja mantida constante, independentemente do ruído externo. É uma daquelas funções que, uma vez configurada corretamente, você esquece que existe, pois faz o seu trabalho de forma transparente, melhorando a experiência acústica e permitindo que você mantenha as mãos no volante e os olhos na estrada, em vez de estar manipulando constantemente o botão de volume. Função 8. Gancho da tampa do tanque de combustível. Esta é talvez a função mais simples, mas a mais ignorada de toda a lista, e é uma que sua pintura vai agradecer eternamente. Quando você para abastecer, a maioria dos proprietários simplesmente deixa a tampa do tanque pendurada, permitindo que a corda de plástico e a própria tampa batam e arranhem o painel lateral do carro. Alguns tentam deixar a tampa apoiada sobre a carroceria, mas isso inevitavelmente deixa resíduos de gasolina ou diesel, que com o tempo danificam o verniz transparente da pintura. A Audi resolveu isso de uma forma brilhantemente simples, que quase ninguém nota, apesar de ter isso diante dos olhos. Se você observar atentamente o interior da tampa do tanque de combustível quando ela estiver aberta, verá que a tampa tem ranhuras ou entalhes em sua circunferência, e que a dobradiça ou a borda da tampa tem um gancho projetado especificamente para se encaixar nelas. Em vez de soltar a tampa, basta apoiá-la na borda superior da tampa aberta, utilizando essas ranhuras. A tampa ficará suspensa de forma segura e firme, afastada da pintura, e em uma posição onde qualquer resíduo de combustível cairá diretamente para a drenagem do tanque e não sobre o seu veículo. É um detalhe de engenharia prática que evita o desgaste estético do carro e demonstra que os designers da Audi pensaram em cada passo da interação entre o usuário e a máquina. Depois que você começar a usar esse gancho, vai se perguntar como pôde viver tanto tempo permitindo que a tampa batesse na carroceria. Função 7. Luzes de estacionamento unilaterais. Existe uma função de segurança profundamente europeia que os proprietários de Audi em outros continentes costumam descobrir por puro acidente, muitas vezes pensando erroneamente que seu carro tem um problema elétrico grave. Trata-se das luzes de estacionamento unilaterais, uma ferramenta de engenharia projetada especificamente para aquelas ruas estreitas ou avenidas mal iluminadas, onde deixar o veículo completamente no escuro é um convite aberto para uma colisão lateral custosa. A lógica por trás deste sistema é permitir que, com o motor desligado e sem a chave ligada, você ilumine apenas o lado do veículo que fica exposto ao tráfego, mantendo o lado da calçada apagado para conservar ao máximo a energia da bateria. Para ativar esse sistema, basta mover a alavanca dos piscas para cima ou para baixo, logo antes de sair do carro e retirar a chave ou desligar o sistema. Se deixar a alavanca para a direita, as luzes de posição dianteiras e traseiras daquele lado se acenderão de forma suave. Se movê-la para a esquerda, o mesmo ocorrerá no lado oposto. O brilhante desta função é seu baixíssimo consumo de energia, projetado para situações de emergência ou estacionamentos prolongados em áreas de baixa visibilidade. A Audi utiliza lâmpadas de posição de baixa voltagem ou LEDs específicos para que o carro possa permanecer visível por toda uma noite de inverno sem risco de esgotar a carga necessária para a partida matinal. É uma medida de visibilidade passiva que evita que um motorista distraído bata no seu espelho retrovisor ou no canto do seu para-choque em condições de escuridão total. Muitos usuários se assustam ao ver uma única luz acesa ao voltar para o veículo, mas, na realidade, é uma das funções de visibilidade mais inteligentes que você lamentará não ter usado antes em áreas urbanas densas ou rurais.
É o tipo de detalhe técnico que prioriza a segurança estrutural do carro em relação à estética, garantindo que seu investimento seja visível e respeitado pelos outros motoristas, mesmo quando você não está presente para vigiá-lo. Conhecer essa função permite que você estacione com mais tranquilidade, sabendo que seu Audi está ativamente sinalizando sua posição para o resto do mundo da maneira mais eficiente possível. Função 6. Reinicialização máxima do sistema MMI. Na era da digitalização extrema e da interconexão constante, não é incomum que até mesmo o cérebro eletrônico mais avançado de um Audi possa sofrer um bloqueio temporário ou erro de processamento. O sistema multimídia, ou MMI, é um software incrivelmente complexo que gerencia desde a navegação por satélite até parâmetros críticos do motor e da suspensão, e como qualquer computador de alto desempenho, pode travar, parar de emitir som ou simplesmente mostrar uma tela preta, que parece indicar uma falha cara. A maioria dos motoristas entra em pânico quando isso acontece, assumindo imediatamente que devem levar o carro para a oficina oficial ou, em um ato de desespero, desconectar os terminais da bateria para tentar um reinício forçado. No entanto, os engenheiros de Ingolstadt integraram uma combinação de botões físicos que força um reinício máximo do sistema em questão de segundos, permitindo que o software se recupere de forma autônoma, sem a necessidade de ferramentas externas ou conhecimentos técnicos avançados. Conhecer esse truque técnico irá economizar horas de frustração e visitas desnecessárias ao serviço técnico por problemas que são puramente de software. É o equivalente a reiniciar o seu computador pessoal, devolvendo a fluidez, a velocidade de processamento e a resposta imediata à sua cabine, sem custo adicional e sem perder suas configurações pessoais salvas. Função 5. Personalização do botão asterisco do volante. Se você observar atentamente o volante multifuncional do seu Audi, notará a presença de um pequeno botão marcado com um símbolo de asterisco, que parece não ter uma função fixa atribuída de fábrica. Muitos proprietários assumem erroneamente que é um botão de reposição para equipamentos que a sua unidade não inclui ou que simplesmente não funciona, mas na realidade é uma das ferramentas de personalização ergonômica mais poderosas de toda a cabine. A Audi entende perfeitamente que cada motorista tem necessidades e prioridades diferentes, por isso permite que esse botão seja programado para executar uma função rápida de sua escolha pessoal, evitando de forma inteligente que você precise tirar os olhos da estrada para navegar por menus digitais complexos enquanto o veículo está em movimento. Para configurar esse botão ao seu gosto, basta acessar o menu principal do MMI, ir para as configurações do veículo e procurar especificamente pela seção dedicada aos botões do volante. As possibilidades de personalização que este botão oferece são fascinantes e abrangem uma ampla gama de necessidades diárias. Você pode programar o botão asterisco para alternar instantaneamente entre suas estações de rádio favoritas ou pastas de músicas, ativar ou desativar o assistente de manutenção de faixa com um único toque, ou até alternar rapidamente entre os diferentes modos de direção do Audi Drive Select. Uma das funções mais valorizadas por aqueles que vivem em climas variados é programar esse botão para ativar o aquecimento do volante, eliminando a necessidade de procurar essa opção na tela sensível ao toque nos dias mais frios. Função 4. Ajuste do brilho do painel de instrumentos oculto. Existe um pequeno botão retrátil estrategicamente posicionado à esquerda ou à direita do painel principal de instrumentos que muitos motoristas novos confundem com um botão antigo para reiniciar o odômetro parcial ou simplesmente ignoram, achando que é um resquício de projetos anteriores. Esse botão, na realidade, é um controle físico de alta precisão dedicado exclusivamente ao ajuste do brilho de toda a instrumentação do carro, incluindo o sofisticado cockpit virtual e todas as luzes dos botões do painel e da console central. O que torna essa função realmente especial é sua natureza retrátil e seu toque mecânico superior. É necessário pressioná-lo primeiro para que o botão saia para fora, permitindo que você o gire suavemente. E uma vez que tenha encontrado o nível ideal de iluminação para os seus olhos, você pode pressioná-lo novamente para que ele fique oculto, nivelado com o painel, mantendo uma estética interna limpa, minimalista e livre de protuberâncias desnecessárias. Esse ajuste é absolutamente vital para evitar a fadiga ocular e manter a acuidade visual durante a condução noturna prolongada. Embora muitos sistemas automáticos da Audi tentem ajustar o brilho das telas com base em sensores de luz ambiente, a percepção humana é profundamente subjetiva,
e o que é ideal para o carro pode ser deslumbrante para o motorista. Ter um controle físico dedicado que permite reduzir a intensidade da luz branca ou colorida do painel para um nível mínimo de penumbra garante que suas pupilas não se contraiam excessivamente devido ao brilho interno, permitindo uma visão muito mais clara de obstáculos, pedestres ou animais na estrada escura. Além disso, esse botão controla simultaneamente a intensidade de retroiluminação dos botões do climatizador e da console de infoentretenimento, criando uma atmosfera interior coesa que não distrai. É uma peça de ergonomia clássica que sobrevive com sucesso em um mundo de menus táteis, porque os engenheiros alemães sabem que nada supera a precisão e rapidez de um ajuste mecânico direto quando se trata da visão do motorista. Se você já sentiu que as telas de alta resolução do seu Audi te incomodam durante a noite, esse pequeno botão oculto é a solução definitiva que permitirá personalizar seu ambiente com uma sutileza que o software sozinho nunca poderá alcançar. Função 3. O menu verde de engenharia. Para aqueles proprietários que desejam levar o controle do seu veículo a um nível profissional, existe um acesso oculto no software da Audi, conhecido como o menu verde de engenharia. Esse não é um menu convencional de usuário. É a interface que os desenvolvedores e técnicos da fábrica utilizam para realizar testes diagnósticos profundos e configurar os parâmetros mais íntimos dos módulos eletrônicos. Acessar esse menu é como entrar na sala de máquinas de um navio de guerra, pois ele permite visualizar dados em tempo real que o sistema MMI normalmente oculta, para não sobrecarregar o motorista médio. Embora em muitos modelos modernos esse acesso esteja bloqueado por questões de segurança, é possível habilitá-lo por meio de ferramentas de diagnóstico externas como VAG-COM ou OBD11. Uma vez ativado, a combinação física de botões, geralmente envolvendo pressionar simultaneamente o botão de retroceder e o botão de menu superior esquerdo por vários segundos, exibe um ambiente de texto verde sobre fundo preto, que parece ter saído de um filme de hacking. O verdadeiro valor desse menu de engenharia é a capacidade de ativar funções de modelos de gama superior que já estão fisicamente instaladas no seu carro, mas que foram desativadas por software de acordo com o preço que você pagou ao comprar o veículo. Por exemplo, você pode ativar o cronômetro de voltas no painel de instrumentos, ativar o desdobramento automático dos espelhos, ou até mesmo modificar a sensibilidade dos sensores de luz e chuva. Além disso, ele permite realizar um monitoramento completo da rede de controladores, detectando falhas intermitentes em sensores que ainda não acenderam a luz de aviso no painel. É uma ferramenta de empoderamento técnico que transforma o proprietário em um administrador do sistema, permitindo uma personalização total da experiência eletrônica. No entanto, seu uso requer cautela, pois você estará manipulando as veias digitais do seu Audi. Mas para o entusiasta que sabe o que está fazendo, o menu verde é a chave mestra que desbloqueia 100% do potencial tecnológico que você pagou ao adquirir o veículo. Função 2. Leitura digital do nível de óleo e temperatura. Na busca constante pela limpeza estética e eficiência mecânica, a Audi tomou a decisão de eliminar a tradicional vareta metálica para medir o nível de óleo do motor na maioria dos seus modelos. Essa decisão foi recebida com ceticismo por motoristas mais antigos, mas a realidade técnica é que o sistema de medição digital é infinitamente mais preciso e útil para prevenir catástrofes mecânicas. Seu Audi utiliza um sensor ultrassônico localizado no cárter que não apenas mede a quantidade exata de lubrificante, mas também sua qualidade e viscosidade com base na temperatura de operação. Essa função oculta permite verificar a saúde do motor a partir do conforto do assento do motorista por meio do menu de serviço do sistema MMI. O que muitos não sabem é que, para obter uma leitura precisa, o carro deve estar em uma superfície nivelada e o óleo deve ter atingido uma temperatura mínima de operação de 80 graus Celsius, após o que você deve desligar o motor e esperar 2 minutos antes de consultar a tela. A vantagem desse sistema digital é que ele avisa de forma preditiva muito antes de o nível ficar criticamente baixo, evitando o desgaste precoce dos componentes internos. Mas há um nível mais profundo. Nos modelos equipados com o Virtual Cockpit, você pode habilitar uma tela de telemetria que mostra a temperatura exata do óleo em graus Celsius, algo vital para quem faz viagens longas ou vive em climas extremos. Ao contrário da temperatura do refrigerante, que se estabiliza rapidamente, a temperatura do óleo é o verdadeiro indicador de quando o motor está pronto para ser exigido ao máximo.
Monitorar essa informação em tempo real permite detectar anomalias no sistema de resfriamento ou identificar se o motor está operando sob estresse excessivo antes que ocorra um superaquecimento. É uma função de saúde veicular que substitui a inspeção manual por um diagnóstico eletrônico constante, garantindo que o coração do seu Audi sempre trabalhe em sua zona de conforto térmico. Função 1. Monitoramento da voltagem da bateria. A função número 1, e talvez a mais crítica para evitar que você fique na rua no momento mais inoportuno, é o truque oculto para monitorar a voltagem e o estado de carga da bateria diretamente no painel de instrumentos. Em um carro com tanta carga eletrônica como um Audi, a bateria não é apenas uma fonte de energia para a partida, mas o pilar que sustenta a estabilidade de dezenas de unidades de controle. Uma queda mínima na voltagem pode gerar uma cascata de erros falsos no sistema de frenagem, na direção assistida ou no motor. Para acessar essa leitura sem precisar de um multímetro físico, existe um procedimento específico que varia de modelo para modelo, mas normalmente envolve manter pressionado o botão de reinício do odômetro parcial com o contato desligado, e em seguida ligar o sistema sem ligar o motor. Nesse momento, a tela central exibirá a porcentagem real de carga da bateria, tecnicamente conhecida como estado de carga. Essa informação é uma joia para a manutenção preventiva. Se você perceber que a voltagem em repouso cai constantemente abaixo de 12,2 volts, o sistema está avisando que a vida útil da bateria está chegando ao fim, mesmo que o carro ainda inicie normalmente. Além disso, observar como a voltagem flutua enquanto o motor está ligado permite verificar se o alternador está carregando corretamente com a voltagem necessária de 13,8 ou 14 volts. Identificar uma falha elétrica antes que ela se manifeste como uma avaria total não só economiza o custo de um reboque, mas também o risco de danificar módulos eletrônicos sensíveis devido a picos de voltagem. É a função de diagnóstico mais simples e poderosa que existe, transformando um componente passivo em um dado ativo de sobrevivência para o seu veículo. Saber ler a energia do seu Audi é a diferença entre um proprietário que reage aos problemas e um que os domina antes que aconteçam.